Bom, o spin, gente, você impõe, ele não nasce fazendo. Você vai ver um cavalo galopar, você vai ver um cavalo trocar de mão, quando ele está na esquerda ele vai para a direita, ele mesmo troca. Você vai ver um cavalo esbarrar sozinho, porque ele vai correndo na cerca, ele chega e para. Você vai ver um cavalo voltar na posição, recuar. Quando ele entra no lugar que não tem saída, às vezes ele não vira, ele afasta sozinho e sai. Mas você não vai ver um cavalo espinando sozinho. É raro, eu nunca vi. Então o spin é uma manobra que a gente ensina para o cavalo. Você tem que ensinar. E para você, como não é o natural do cavalo, eu particularmente, gosto que o meu cavalo comece bem devagar. Ele comece a entender primeiro da paleta. Então o que eu quero? Eu quero que o meu cavalo sempre esteja com a paleta em pé. Esse é o primeiro ponto. Esse eu quero que o meu cavalo, esse é o primeiro. O que é paleta em pé? Eu levo ele numa parede e começo a encostar a perna para ele entender que eu encostei a perna aqui, ele tem que fazer isso na frente da parede. A minha mão vai ficar reta, o nariz levemente puxado para o contrário do que eu quero ir, para ele ir nessa direção. Mas leve, quase reto. Se puder reto, não precisa nem puxar o nariz. Porque eu quero que o meu cavalo aprenda que a paleta tem que ficar em pé para ele passar essa mão aqui. Esse é o primeiro ponto. Então eu começo devagarzinho, eu encosto a perna, às vezes o meu cavalo faz isso, ó. Eu tiro a perna. Ele não chegou nem a mudar essa. Aí quando eu consigo tirar uma, eu paro, deixo pensar, o cavalo raciocina. Esse é o primeiro ponto. Que eu tenho meu cavalo de frente à parede, com a paleta em pé. Quando eu já tenho isso de frente à parede, eu tiro essa parede da frente e quero a mesma coisa sem a parede. Após eu tendo isso daí sem a parede, aí que eu vou começar a pensar e ensinar meu cavalo a espinar. Por que isso? Porque o spin, ele só vai vir perfeito, lapidado. Primeiro tem que ter a manobra. O que é? O início. Se a frente estiver limpa, se o meu cavalo não estiver passando, a traseira vai rodar, vai fazer vai estufar a costela. Por quê? Se ele não vir, você vai encostar a perna. Se você encostar a perna, você não fez exercício aqui, o que ele vai fazer? Ele vai estufar para fora. Toda a tendência do cavalo é empurrar a pressão primeiro, para depois ceder. Então, por isso que eu começo lá, tiro a parede. Então, se eu encosto a perna, ele já faz isso. Quando eu começar o spin, quando eu encostar a perna, ele fala, é para ir para lá. Ele vai fazer isso. A diferença é que eu não tenho mais a parede, mas eu vou falar para ele, agora vou pôr ele num circulinho. Só que o que eu faço? Eu não gosto de fazer um círculo, vamos falar aqui da esquerda. Um círculo para a esquerda e fechando e dá uma volta e saio. Eu não gosto. Particular, não está errado? Não. A minha maneira, eu faço um círculo para a esquerda, paro, deixo o cavalo dar uma pensadinha, volto para a direita. Por quê? Se eu estou à esquerda, paro, quando eu voltar, o pé de dentro automaticamente vai ter que parar e quando eu encostar a rédea e encostar a minha perna, o que ele vai fazer? Eu saio. Então eu estou para a esquerda, eu paro, dou um leve giro para a direita, saio para a direita, dou um giro, paro, volto para a esquerda, faço a esquerda, até que quando eu encostar a rédea e a perna e meu cavalo automaticamente já virar, eu faço ele começar a gostar de ficar aqui. Então eu dou uma e para depois sair. Com o tempo que esse tiver fácil, eu faço ele ficar duas. Com o tempo ele faz, até que ele goste de ficar aqui. Por que ele gosta? Porque ele está pensando em fazer, porque quanto mais cedo ele fazer perfeito, mais cedo eu vou tirar ele dessa pressão. Por isso que eu faço meio e saio, eu alivio, eu não fico insistindo no que ele está aprendendo. Na cabeça dele, então, quanto mais cedo, só que com o tempo ele dá uma, duas, eu saio. 3, 4 ou 5, ele começa a gostar de ficar aqui.
bem devagar. Então eu quero isso, o movimento primeiro, depois eu vou lapidar esse movimento. Então meu spin, primeiro eu ensino meu cavalo a sair na perna, cruzar as mãos, tudo com a paleta em pé. Depois eu venho para cá. Então o spin sempre é uma manobra imposta. E toda manobra que a gente impõe para o cavalo fazer, não pense na manobra. Pense primeiro em limpar esse movimento. O cavalo tem intenção de fazer esse movimento. Depois eu lapido esse movimento. Eu vou colocando, vamos supor, vou deixando ele acabamento. Eu vou pôr no acabamento, eu vou lapidando esse movimento. Então o spin nada mais é que um movimento de frente. Ah, meu cavalo está espina, Marcelo, mas roda muito a traseira, porque a frente não está boa. Normalmente, o cavalo ele vai fazer um triângulo com o pé de apoio. Tá certo. Uns vai fazer depois, bem com o tempo, vai fazer o triângulo bem pequenininho, e outros vai pegar o pé de apoio que vai fazer um buraco aqui, ó. Nem todos, não é porque só aquele que faz buraco que tá certo, não tem nada a ver. Às vezes ele muda um pouquinho aqui, mas o que é esse? É um triângulo, quer dizer, ele vem daqui, vem daqui, vem daqui e volta aqui. Ele não sai do lugar. O errado é quando o cavalo gira o posterior, a traseira fica virando porque a frente não está vindo. Então a traseira está rodando, a frente não está vindo. Então por isso você preocupa com a frente, latir esse movimento perfeito numa diagonal, bem certinho, depois numa reta, depois você vem para o círculo. O spin é isso.